Nós vamos falar um pouquinho agora de derivada de uma função vetorial. Então, o que é uma função vetorial? É uma função, né, que ela vai ter as suas componentes, I, J e K, né, ou só I, ou IJ, ou IK, né? Então, a gente vai ter uma função R de T, onde ela vai ser escrita por três funçõezinhas, né? Uma na direção I, outra na direção J, a outra na direção K. Lembrando que, né, vetor é algo que tem módulo, direção e sentido. Então, como que eu faço para calcular a derivada de uma função vetorial? Basta eu calcular a derivada de suas componentes, né? Componente a componente. Então, eu vou lá no meu vetorzinho I, calculo a sua derivada, vou lá no meu vetorzinho J, calculo a sua derivada, vou lá no meu vetorzinho K e calculo a sua derivada. Então, aqui, eu tenho aqui a minha função, né? R de T. Então, aqui, eu vou escrever o R' de T e vou derivar cada uma das suas componentes. A derivada de seno de T é o quê? É cosseno de T. Qual direção que ela está? Na direção I. Então, vou lá e anoto. A derivada de cosseno de T, né, é menos seno de T. São valores o quê? Tabelados, né, que a gente decora ou consulta a tabela. Então, a gente vem aqui e coloca menos, né? Como tem só um elemento, não precisa do parênteses, menos seno de T na direção J, e a derivada da função exponencial é quem? É a própria função exponencial. Como o 6 está acompanhando, né? Ela mantém esse 6 acompanhando. Então, essa seria a derivada dessa função vetorial. Como tem apenas um elemento, a gente não precisa colocar parênteses, tá? Vamos ver esse segundo exemplo aqui. R de T. R de T é igual a T ao cubo mais 1 na direção I, mais 7T na direção J, mais raiz de 22 na direção K. Então, a gente vai calcular o R' de T. O que eu vou fazer? Eu vou calcular essa derivada componente a componente. Então, aqui, né? A derivada de T ao cubo é 3T ao quadrado. Em qual direção que eu estou? Na I. Então, vou lá e anoto a direção I. A derivada de 7T é 7. Mas qual direção que ela está? Na J. Então, eu vou lá e anoto a direção que ela está. E a derivada de raiz de 22? Raiz de 22 é uma constante, então a sua derivada é 0, tá? Nem precisaria pôr. Eu estou colocando para quê, né? Aí depois, por que o raiz de 22 sumiu? Para a gente lembrar. Então, quando tiver uma componente aqui, que dá 0, a gente não tem necessidade de colocar. Então, no segundo exemplo, a sua derivada ficou dessa maneira, tá? Então, como que eu faço, né? Qual que é o segredo de fazer a derivada
de uma função vetorial. É só eu derivar componente a componente. Ou seja, quem está com o i, fica com o i. Quem está com o j, fica com o j. Quem está com o k, fica com o k. Olha, aqui geralmente surge essa dúvida, né? Ó, tinha t ao cubo mais 1 na direção i. O que aconteceu aqui? Eu derivei o t ao cubo, ficou 3t ao quadrado. E a derivada de 1 é constante, ficou 0. Por isso que eu não coloquei, tá? Então, nós vamos ver mais exercícios, né? Depois sobre derivada de função vetorial, mas o importante para a gente saber como deriva a função vetorial é fazer a derivada componente a componente.